Agora, o objetivo final não será alcançado, né? Que é esvaziar a discussão, e até porque a discussão, ela acontecendo ou não faz nenhuma diferença. O que importa é o trabalho da PGR e depois do Supremo com relação ao golpe de Estado. Esse projeto em si é aquela história que já dissemos aqui, né? Tradicionalmente, os governos de direita, de diversas matizes dentro da direita, eram contrários ao armamento da população. Os revolucionários, o socialismo revolucionário, pegando aqui nominalmente Lenin, Trotsky, defendiam que operários e camponeses fossem armados, tivessem acesso a armas, né? Tendo claro como objetivo a revolução. E hoje você tem uma direita, que é a chamada direita antiglobalista, etc., que é a favor do armamento, mas basicamente um armamento em defesa da propriedade, né? O oposto da ideia do armamento para uma revolução. E a posição dessa nova esquerda, que não é revolucionária e que é de proibir armamento para todo mundo, que era também a posição de regimes fascistas, né? Então, o pano de fundo é esse, né, que leva essa discussão a ser tão acalorada, porque há um fundo ideológico aí, provavelmente com os dois lados equivocados, né? Ô Zaidan, não deu tempo da gente falar ontem e acabou não dando tempo de falar hoje, mas eu quero muito que a gente abra o espaço amanhã para falar a respeito da decisão lá do CNJ, na sessão que determinou que as certidões de óbito de vítimas da ditadura devem constar como registro de morte não natural causada pelo Estado. É uma decisão importante e eu trago amanhã para a gente falar um pouco mais, tá bom? Bom, podemos até dedicar esse tema lá no comentário. Maravilha, vai ser melhor ainda. Não, melhor não vai, mas vai para sim. ter mais tempo, né? Ótimo, falemos então amanhã no comentário sobre isso, Zaidan. Combinado. Zaidan, Manuel, um abraço pra vocês. Hoje tem festa da firma aqui, viu, Zaidan? Você não tá aqui faz tempo, mas hoje, depois de um tempo, tem a festa de fim de ano aqui no nosso pátio aqui, viu? Você vai ficar aí, Ronald? Eu vou ficar um pouco, né, Zaidan? Tem que marcar minha presença, né? Não vou comer um troço aqui, né? Vai ter uma boia. Isso. E beba um Guaraná também. Sim, no meu caso, sempre esse mesmo. Um abraço, Ronald, Agrela. Aproveitem aí. Valeu, obrigado. Um abraço pro Zaidan, pro Manuel. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Carlos Batista.
Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Até 19h30 estaremos no ar com o Esporte em Debate, edição local. Você participa do Fala Galera de hoje. Você é a favor da permanência de Elvis para a próxima temporada? Você que é pontepretano, opine. 97102-1493. 97102-1493. Negociação do Guarani com o Atlético Goianiense por Caio Dantas. Envolve R$1 milhão, mais 2 ou 3 jogadores do Dragão, vindo por empréstimo de uma temporada. A equipe alviverde, você considera um bom ou um ruim negócio feito pelo Bugre? Qual é a sua opinião a respeito desse negócio? Aliás, com relação a jogadores que estão aí nessa negociação do Atlético Goianiense, Gasal, que é zagueiro, e Daniel, atacante. Gasal e Daniel. Esses são os dois jogadores que estão nessa negociação envolvendo o Caio Dantas e o Guarani recebendo R$1 milhão. Opine. 97102-1493. Você que é bugrino. Pautas da Ponte Preta. Presidente da Ponte, Marco Antônio Berlim, garantiu a permanência de Elvis para a próxima temporada. Diretoria da Macaca avança por dupla do CRB para o sistema defensivo. Além do experiente Simon, de 32 anos, revelado pelo Grêmio, Ponte tem interesse em Wanderson, atleta de 33 anos, tem currículo com passagens por Mirassol, América Mineiro, Atlético Goianiense e Bahia. Com apenas Everton, Brito e Renato à disposição do elenco atual para 2025, Ponte intensifica a busca por reforços para a próxima temporada, para o sistema ofensivo. Um dos nomes avaliados é o de Jean Dias, 34 anos, e que estava no Paysandu, onde fez 6 gols em 46 jogos nesta temporada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Thiago Oliveira será emprestado para Clube Paranaense. Saiba mais. Destaques do Guarani para o programa de hoje. Guarani aceita a proposta e fica próximo de sacramentar a venda de Caio Dantas ao Atlético Goianiense. Negócio entre as duas equipes deve girar em torno de R$1 milhão. Além da compensação financeira, Bugre também receberá jogadores do Dragão por empréstimo para 2025. Dentinho, Brusque e Leandrinho, que atua na Coreia do Sul, entram no radar da diretoria alviverde para o sistema ofensivo. Guarani encaminha a contratação de Gabriel Mesquita para a próxima temporada. Bugre já oficializou a proposta pelo goleiro que defendeu o Operário na Série B, com passagens por Atlético Paranaense, Água Santa e Cruzeiro. Gabriel Mesquita jogou pela equipe alviverde entre 2020 e 2021. Guarani encaminha contratação de Guilherme Pato, jogador formado na base do Internacional. Esteve emprestado na Ponte Preta, ele que fez o gol do título do Internacional, Copa São Paulo no Grenal.
Destaque no portal carlosbatista.com.br. Sócios dão aval para a SAF e próxima reunião vai votar mudança no estatuto. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. Dudu não é mais jogador do Palmeiras. O atacante entrou em acordo amigável com o clube e assinou a rescisão de contrato nesta quinta-feira. Dudu, que ainda tinha contrato até o fim de 2025, se despede do Verdão após 10 anos. Jogador deve acertar com o Cruzeiro nos próximos dias. A equipe mineira desponta como a favorita a fechar com o atacante de 32 anos. Meia argentino Thiago Almada não segue no Botafogo para a próxima temporada 2025. Jogador afirmou após a derrota para o Pachuca por 3-0 nas quartas de final que vai para o Lyon após a eliminação na Copa Intercontinental. Almada chegou ao clube no meio do ano como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. John Textor, dono da SAF do Botafogo, investiu 25 milhões de dólares para tirar o atleta do Atlanta United dos Estados Unidos. E a pauta número 3. Um dos principais responsáveis pelo basquete brasileiro ser respeitado em todo o mundo, Amaury Antônio Passos, morreu nesta quinta-feira em São Paulo. De acordo com a família, a morte foi em decorrência de diversas complicações por causa da idade. O ex-ala pivô e armador tinha completado 89 anos na quarta-feira, dia 11 de dezembro. Amaury, até hoje, é o único atleta eleito por 2 vezes MVP de mundiais em posições diferentes a figurar no Hall da Fama da modalidade. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17h10. Está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Lucas Pessoa. Ele também que responde pelo switcher, o equipamento que corta a imagem, aqui captada dos estúdios digitais da Bandeirantes e manda diretamente para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, vai, dá um joinha aí para nós, manda like, interaja aqui conosco mandando as suas mensagens também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem.
também. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Nos últimos anos, 384 pessoas saíram para ver um jogo de futebol e nunca mais voltaram para casa. 384 vítimas fatais da violência. 384 vazios deixados em quem ficou. Cadeiras Vazias é um movimento de ocupação pela paz nos estádios, que busca criar um ambiente seguro para que o vazio deixado pela violência não atinja ainda mais famílias. Saiba mais em gov.br/OcupaCal pela Paz. Ministério do Esporte, Brasil, União e Reconstrução. Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba Promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Investir é para o Vitor, empresário que investe em fundos de previdência há muito tempo no Sicredi. E também para a Tatiana, que está começando a investir e busca proteger seu dinheiro com renda fixa. No Sicredi, eles contam com solidez e segurança, além de especialistas para cuidar dos seus investimentos. Invista você também. Conte com a gente em um amplo portfólio de investimentos. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. A última operação de vendas Volkswagen Mais do ano está acontecendo. Confira as condições que a Germânica Volkswagen preparou nos SUVs mais desejados de 2024. Novo Nivus 2025 com bônus no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$21 mil, mais taxa zero em 36 vezes sem juros. Os dois com IPVA 2024 e documentação grátis. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h17. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Ele é o mais soltinho e saboroso, o escolhido do brasileiro. Sabe de quem eu estou falando? Do macarrão galo. É claro, o macarrão galo está na ponta da língua, com uma infinidade de receitas, das sofisticadas às rapidinhas, para os dias corridos, não é?
receitas práticas e econômicas, receitas leves e saborosas para comer bem e comer saudável, receitas com ingredientes típicos da sua região. Ele é o saltinho mais saboroso do brasileiro, macarrão Galô, macarrão Galô. Na ponta da língua, na boca do povo, se quer qualidade, é Galo de novo. Ele fica bom no molho, com queijo todo mundo quer mais, 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 mais. Ele é o saltinho mais saboroso do brasileiro, macarrão Galô, macarrão Galô. Galo, o macarrão do Brasil. Acesse receitasgalo.com.br e confira. Pode reunir a família inteira e colocar o macarrão Galo na mesa. Ninguém pode ficar fora dessa festa de sabores que só o brasileiro sabe fazer. Galo, o macarrão do Brasil. Bandeirantes. 17:18, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, Pedro Henrique Ponte Preta do Federação Quirim. Olha, eu sou a favor do Elvis permanecer, só que tem que montar um elenco para dar suporte para ele, pô. Tem que ter uns volantes que tenham um fôlego, tem que ter um outro volante que tenha uma certa qualidade para dividir um pouco a responsabilidade, porque o que a gente teve de volante, né, nesse ano muito ruim. Então o Emerson, os dois Emersons ali, são lentos, não acertam um passe. O Emerson Santos, que era mais titular, ele não aguentava o jogo inteiro. Tem que ter um cara que aguenta o jogo inteiro, pô. 15 minutos do segundo tempo tinha que tirar o cara que não aguentava andar. Então tem que ter um volante com muita saúde, tem que ter aquele volante que consegue arrastar a bola, né? Ajudar um pouquinho a distribuir e montar um meio campo para suportar ele, senão não adianta. Tá bom? Grande abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa tarde CH, boa tarde Tigrão. Olha, realmente, hein? Esse Guarani já começando a trazer jogador antigo aí, né? Já trouxe o lateral, o zagueiro aí, né? Agora deve trazer o Chay de volta, vai repatriar daqui a pouco o Regis e vai começar a trazer aquela cambada de novo lá que foi praticamente o início da confusão, né? Que combinou com o rebaixamento do Bugre, né? Então é lamentável, né, CH? Você acha que o Regis volta? Você acha que volta o Chay? Porque tá ficando terrível a situação, hein? A gente tá vendo aí que tem vários jogadores aí que refugos, né? De outros clubes que nem isso o Guarani consegue trazer. Mas agora tentar repatriar esses caras aí, vamos chamar de repatriar, né? Né, Batista? Chama de repatriar porque eles vêm a horas que eles querem, eles jogam quando gostam, quando querem. Então, solteiros e casados está muito bom. Já vai passar a época de Natal e Ano Novo mesmo, né? Então, daqui a pouco que vai fazer o quê? Vai ser um churrasco, um fim do ano para todo mundo aí, e a torcida que espere mais um ano pela frente, né? É lamentável aguardar e assustador aguardar o Paulistão, tá bom? Esteve em São Paulo, um abraço a todos aí, Batista. Tá bom, um abraço, muito obrigado. Mais um. Olá, Valdemar Cachelli, Santo Antônio de Posse. Os jogadorzada não quer disputar a Série C, hein? E tem que montar um bom time, hein? Porque a Série C do ano que vem vai ser de lascar. Vira os times que vai participar? Muito tradicionais. Tudo cuidado, Ponte Guarani. Todo cuidado ainda será pouco, como dizem. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, abraço, muito obrigado. Mais um. Batistovski, boa tarde. Então, esse Gabriel Novaes aí, que era da Ponte Preta aí, será que esse cara não serve pro Guarani? Ele é um bom jogador, hein? Faz gol, tem presença diária. Pode ser que o salário não dê pro, né? Não seja o que ele realmente queira, mas não sei não. A gente já se conhece, é um bom jogador. Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, Greg, CH, Tigrão. Batista, pô, tem que contratar. Tá demorando para contratar, tá demorando para montar esse time. Esse time tinha que estar montado até dia 28 agora desse mês. Rapaz, tem que contratar zagueiro, mas zagueiro mesmo.
Que essa zagueirada que tava aí esse ano aqui é tudo ruim, tudo pé de pau. E tem que contratar um atacante, cara. Muito atacante, tem que contratar uns 6 atacantes. Pra fazer gol, esse time tem que fazer gol. Pra ganhar jogo tem que fazer gol, tem que chutar. Esse time não chuta gol. O ano desse time desse ano não chutou a gol, cara. Eu fui no monte de jogo da Ponte, só passei vergonha. No derby, fui, tá? Pouca vergonha isso aí. Um abraço. Mário de Hortolândia, Deus abençoe vocês. Amém, você também. Batista, boa tarde. A Ponte ainda não trocou o sistema de iluminação. Já já começa outro campeonato e nada. Está perdendo tempo, Luiz do Taquaral. Ô Luiz, a informação que eu tenho é que, inclusive na semana passada, eu recebi essa informação de que as torres do Majestoso estavam em manutenção. Estavam colocando lá mais uma barra de suporte, porque cada torre tinha 20 lâmpadas e agora passará a ter 24 por torre. Então, tem que fazer uma manutenção, tem que colocar um suporte para poder acomodar essas 4 lâmpadas a mais em cada torre. Então eram 20, né? E aí agora serão 24. A Ponte vai utilizar as novas lâmpadas no Campeonato Paulista. Veja, o campeonato está previsto para começar no dia 15. Não sei se o jogo da Ponte será no dia 15. A Ponte joga contra o Botafogo. Mas dia 15 é uma quarta-feira. O campeonato vai começar na quarta-feira. E quarta-feira à noite. Então, tudo está indicando para que a iluminação seja inaugurada nesse jogo diante do Botafogo. A Ponte terá 1.600 lux. Lux é a unidade que mede a intensidade da luz. A CBF exige 1.500 lux para a Série A. A Série B não tem nenhuma exigência. Tanto é que tem estádio por aí, né, que você percebe de que a iluminação é horrorosa. No caso da Ponte, por exemplo, iluminação, jogo noturno lá na Ponte, era um sacrilégio para enxergar a numeração dos jogadores. Principalmente o lado de lá, né? O lado oposto às cadeiras vitalícias. Mas agora não. A partir do Campeonato Paulista, aí a iluminação será realmente excepcional. Não tem, assim, nenhuma previsão de que a Ponte vai inaugurar antes do Campeonato Paulista. Por isso que eu estou dizendo que a inauguração deve ser nesse jogo diante do Botafogo. A Federação Paulista deve fazer desmembramento da tabela. Talvez não seja na quarta, pode ser que seja na quinta-feira, mas será à noite. Então, como não tem previsão e nem nenhuma programação, a Ponte não se manifestou que vai fazer a inauguração antes do início do Campeonato Paulista. Eu estou aqui fazendo uma leitura dos fatos que a iluminação, a nova iluminação, será inaugurada no primeiro jogo do Campeonato Paulista. 17h26. Continue mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Boa tarde, Batistão, maior contador de histórias do Rádio Nacional e Internacional. E a ICH, pelo jeito, 2025 igual 2024. Reinaldo do Chapadão. Você está se referindo a quê? Em Ronaldo.
Ronaldo do Chapadão, não Reinaldo, é Ronaldo. Você está se referindo a contratações? Você está se referindo às possibilidades dos times de Campinas não conseguirem fazer boas campanhas? Enfim, qual é o seu prognóstico, né? Você está se referindo exatamente a quê? Tá aqui o Fernando Esmeriz. Abraço para você, Fernando Esmeriz. Muito obrigado aí pela sua participação. E ele está dizendo aqui, a Ponte estreia no dia 15 contra o Novo Horizontino, fora de casa. Dia 22, joga à noite contra a Portuguesa no Majestoso. Opa! Então eu me confundi com relação à tabela, né? Falei aqui de cabeça, não fui lá buscar a tabela aqui no arquivo e acabei passando aqui uma informação errada. Ainda bem que eu tenho amigos como o Fernando Esmeriz, que quase que num ponto eletrônico, né? Na TV eu trabalho com um ponto eletrônico permanentemente, ouvindo a voz do produtor. E o Fernando Esmeriz, não pelo ponto eletrônico, mas pelo WhatsApp, que é uma espécie de ponto eletrônico, está passando aqui a correção. Então, vamos lá. A inauguração da iluminação da ponte deve ser, então, no dia 22. Dia 22, jogo noturno contra a Portuguesa no Estádio Majestoso. Então, onde você ouviu dia 15, ouça dia 22, porque a Macaca estreia contra um Novo Horizontino e o jogo é fora de casa. Muito obrigado, Fernandinho, que foi um dos grandes repórteres esportivos aqui de Campinas. Agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento no motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 17h30. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Estaremos no ar com muita informação e também debate. Afinal, é esporte em debate. Vendo as contratações da Ponte, jogadores mais experientes, master, vamos torcer para não afirmem que será um time melhor do que o último elenco. Acho que teria que começar a contratar jogadores mais jovens e mesclar. Não podemos esquecer a prometida mudança nos bastidores também. Muita gente encostada em cargos, mas que custam para os cofres da Ponte Preta. Por favor, não culpe a imprensa e torcida. Não somos culpados por jogadores que não querem vir para a Ponte Preta. Tenha dó, Brigatti. Vamos aguardar. Paulo Kikuchi, natural de Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul? Não sabia que o Paulo Kikuchi
o japonês corneteiro, era de Santa Fé do Sul. Abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte Dedé, o primeiro jogo da Ponte é o Novo Horizontino fora e não o Botafogo. Como você disse, Batista. Ô Dedé, abraço para você, muito obrigado. Já fiz aqui a correção, né? Fernando Esmeriz mandou aqui a correção. Inauguração da iluminação será, portanto, no dia 22 e contra a Portuguesa. Alguma informação sobre possíveis propostas da SAF do Guarani? Que não seja a Magnum, meu Deus. André do Cambuí. André Silva. O André Silva não tem nenhuma informação sobre proposta de SAF de empresas interessadas na SAF do Guarani. Eu até estava tentando aqui checar informações, né, que recebi de uma empresa que teria entrado em contato com o Guarani. Não consegui checar essa informação, até para fazer uma matéria para o portal carlosbatista.com.br, mas não consegui checar a informação. É uma empresa que estaria, portanto, disposta aí a encaminhar uma proposta. Essa proposta seria no sentido de comprar a SAF do Guarani Futebol Clube. Mas faltou aqui a checar a informação. Então, não posso nem fazer a divulgação, né? Porque não tenho como checar. Eu entrei em contato com a própria empresa, mas não obtive nenhuma resposta. Mas, antes de tudo, há necessidade do encaminhamento. Foi feita uma explanação do que o Guarani pretende aos sócios. E aí agora vai ter uma assembleia de sócios que não tem ainda a data marcada. E aí nessa assembleia de sócios é que será votada aí a possibilidade de abrir o time do Guarani para receber a proposta de uma pretensa, de uma suposta empresa que estaria interessada na SAF do Guarani. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, boa tarde. Esse gongo é paraguaio. Esse é o legítimo. Boa tarde a todos. Um grande abraço para o nosso ouvinte. Vamos ao que fala a galera de hoje, sem perder tempo. Você é a favor da permanência de Elvis para o próximo ano, para a próxima temporada? Sim. É um jogador que, por característica, é um jogador muito interessante. Resta saber como é que ele vai ser utilizado pelo Alberto Valentim, mas eu ficaria com ele. Negociação do Guarani com o Atlético Goianiense por Caio Dantas envolve R$1 milhão, mais 2 ou 3 jogadores do Dragão, vindo por empréstimo de uma temporada. Você considera um bom ou ruim negócio feito pelo Bugre? Acho que o Guarani não teve muita saída nesse caso, né? Então vai receber, se receber, né? Eu espero que receba 1 milhão e espero que os 2 jogadores ou 3 sejam de qualidade, né? Que se colocar uma lista lá que não tem absolutamente nenhum jogador interessante, segundo a avaliação do Pastana, fica complicado. Mas de qualquer maneira, vamos aguardar. Me parece, sinaliza que é um bom negócio, mas precisa concretizar, Batista. 17h36, quero falar agora da Seara. Linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango, apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara
está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre linguiças Seara e muitos outros produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. E tem uma promoção incrível que está esperando por você. Ganhe prêmios na promoção 60 anos do Iga Atacado. Compre nas lojas em Campinas, Unidades Bela Aliança e Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Lojas abertas até às 22 horas. São 600 chances para você ganhar. Saiba mais no site iga60anos.com.br. Bandeirantes. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E agora, informações do Guarani. Chegando Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugrinão deverá ter mesmo Caio Dantas para a próxima temporada. Jogador que foi destaque na Série B do Campeonato Brasileiro, ficou aí na vice-artilharia da competição, mesmo com o Guarani tendo feito uma campanha tão ruim, né? O Guarani foi aí o lanterna rebaixado à Série C. Caio Dantas se destacou e não vai ficar, mesmo tendo contrato. Ele vai defender provavelmente o Atlético Goianiense na próxima temporada. Proposta financeira, negócio girando em torno de R$1 milhão, além de jogadores que o time do Atlético Goianiense deverá ceder ao Guarani por empréstimo. Lembra muito, né, Batista, a negociação envolvendo o Derek, né? Lá no ano passado, ao final da Série B, naquela ocasião o Derek também foi destaque do time, artilheiro do time na competição. Ele acabou sendo negociado para o próprio Atlético Goianiense, que também enviou o Ayrton por empréstimo para a temporada. Então, mais uma vez, essa negociação envolvendo dinheiro, jogador do Guarani e também jogador vindo do Atlético Goianiense. Com a saída do Caio Dantas, cresce a necessidade de reforços também no sistema ofensivo bugrino. O Dentinho, que estava no Brusque na última temporada, e o Leandrinho, que atua na Coreia do Sul, estão no radar aí, podem pintar como novidades para o sistema ofensivo do Guarani. São jogadores que agradam ao técnico Maurício Souza e também ao Rodrigo Pastana, que é o executivo de futebol. Lá atrás, o Guarani está muito perto de contratar o goleiro Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita, que estava no Operário, aliás, contra o próprio Guarani, fez partidaças na última Série B, pode defender o Bugre. Ele que, além do Operário, jogou também no Atlético Paranaense, no Água Santa e no Cruzeiro. Ele já jogou no Guarani, né, em 2020 e 2021. Pode voltar aí a defender a equipe do Guarani. O Gabriel Mesquita é um reforço importante que pode pintar na Casa Mata Bugrina. As informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias do interior do Brasil. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes, até os últimos lançamentos da marca. Para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para que você encontre o que melhor se adequa à sua rotina
e ao seu bolso. Quer conquistar o seu Vox dos sonhos? Visite a loja mais próxima ou então acesse germanicaveículos.com.br. 17h42. Opinião SH a respeito de um jogador. Eu recebi uma informação de que o Guarani está interessado. Bom, primeiro a informação de que o Guarani já contratou 10 jogadores. 10 jogadores já estão contratados. Então, 3 nomes para você analisar. Nesse negócio do Caio Dantas, o Atlético Goianiense encaixou 2 jogadores, Gasal e Daniel. Gasal é zagueiro e Daniel é atacante. Entraram nessa negociação do Caio Dantas, Guarani recebendo R$1 milhão e mais 2 jogadores. E um outro jogador também que o Guarani está interessado é no Guilherme Pato. Você vai se lembrar desse Guilherme Pato. Ele fez o gol do título, teve uma final, não estou lembrando agora o ano, mas foi recente. A final da Copa São Paulo, a Copinha, foi um Grenal. Um jogo entre o Internacional e Grêmio. E o Internacional foi campeão. Depois, imaginava-se que ele fosse ter uma carreira aí bastante promissora, mas ele não deu sequência. Naquele campeonato, na Copinha, ele foi muito bem e até esteve em 2020 emprestado, jogou na Ponte Preta e também não luziu. E aí, CH, esses 3 nomes aí para o Guarani. Batista, eu tô... Tá picotando aí, né, o CH. Ele estava tentando falar, recebi a imagem, mas não estava saindo o som. Tá me ouvindo? Agora sim. Bom, esse jogador Daniel, eu sinceramente, eu lembro um pouquinho do Pato, da Taça São Paulo. Os outros 2 eu tenho dúvida. Eu estou vendo uma matéria aqui que ele jogou por empréstimo no Operário do Paraná. É um jogador de 20 anos, não é? E eu, sinceramente, Batista, eu não posso acrescentar muita coisa sobre os 2, não. Né? Agora, sobre o Pato, é um jogador que eu vi jogar. Esse eu me lembro. Acho que é um jogador interessante, mas os outros 2, eu vou continuar pesquisando. Né? O Gasal, o Daniel, eu tô na ficha dele aqui agora. Se me der 2 minutinhos, eu posso falar com mais propriedade. Batista. Com relação ao Guilherme Pato, na Ponte Preta, ele fez 33 jogos em 2020. Jogou bastante, hein? 33 jogos, 4 gols marcados e 4 assistências. Ele pertencia ao Internacional. Aí depois foi para o Cuiabá. Jogou no Cuiabá 21 jogos, 2 gols marcados e 3 assistências. Aí ele saiu fora do país, Azerbaijão. Jogou no Azerbaijão. Ele esteve lá 2 temporadas no Azerbaijão. E depois voltou, né? Aí foi jogar no Figueirense em 2023. 24 jogos pelo Figueirense, 5 gols marcados. E em 2024, Figueirense, Série C. 37 jogos na temporada, 8 gols marcados e 5 assistências. Não é ruim, hein? 8 gols, ele não é centroavante, ele é um atacante. Marcou 8 gols, tem 23 anos. Ele é o chamado atacante de beirada.
ou então, como o Tite gosta de chamar, o tal do externo. Ele não é centroavante. 23 anos. Guilherme Pato está no radar. Palavra da moda do Guarani Futebol Clube. E aí, CH? Já achou alguma coisa aí ou não? Eu pesquisei bastante do Daniel, viu? Ele está num momento bom de carreira, jogador novo. Se concretizar, eu acho interessante, Batista. É mais um jogador mais um externo, né? Mas é jogador interessante. Agora eu estou pesquisando sobre o Lucas Gasal aqui, que passou pelo Mirassol, inclusive, né? E isso é um ponto positivo, porque o Mirassol, ultimamente, ele para contratar jogador, eu vou pegar aqui direitinho, ele andou jogando bastante lá. A Série B, por exemplo, o Gasal... Oi, Batista. Pode seguir. A Série B, por exemplo, desta temporada, ele jogou 21 jogos. O Campeonato Paulista jogou 12. Não é? Agora eu estou vendo a foto dele aqui, eu estou lembrando do jogador. Deixa eu ver onde que ele foi formado. Red Bull Brasil. Foi formado no Red Bull Brasil e lá ficou até 2019, Batista. Ele foi formado em 2013. Então, passou lá pelo sub-17, sub-15, 17, sempre ficando 2 temporadas por 17 ficou 3 temporadas, sub-20, sub-19, sub-20, sub-20, sub-19, sub-20, depois ele foi para o Aparecidense, em 2020. Eu não tenho informação se ele teve contusão, não é? Vamos ver aqui a altura do rapaz. Tem 25 anos, novo, não é? 1,87 m, destro. Então, eu vou agora começar a assistir vídeos dele para ver se eu me lembro. Não me lembro no jogador, mas o currículo do Gasal recomendo, Batista. São 17h49 em Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta.
Apresenta Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Lele, Leandro Boles. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa Intercontinental, porque ontem, jogando em Doha, no Catar, o time do Botafogo perdeu para o Pachuca pelo placar de 3-0 e com esse resultado está eliminado da competição. O Pachuca no próximo sábado pega a equipe do Al-Ahly do Egito e quem passar pega o Real Madrid no dia 18 na grande decisão da Copa Intercontinental. Resultados da sexta rodada da Liga dos Campeões da Europa. O Atlético de Madrid venceu o Slovan Bratislava da Eslováquia pelo placar de 3-1. O Lille na França venceu o Stans Graz pelo placar de 3-2. Quem venceu também, com destaque para o brasileiro Rafinha, foi o Barcelona, que venceu o Borussia pelo placar de 3-2. A Juventus venceu o Manchester City pelo placar de 1-0. Benfica e Bolonha empataram por 0-0. O Arsenal venceu o Mônaco por 3-0. O Milan derrotou o Estrela Vermelha por 2-1. E o Feyenoord venceu o Sparta Praga pelo placar de 4-2. Até o presente momento, o melhor time da Liga dos Campeões da Europa é o Liverpool, com 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias. Esta que ainda é a primeira fase do torneio de clubes da Europa. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 55 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. 85,7 em FM e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí pra nós. Manda aí um joinha pra nós, você que está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde, amigos da Bandeirantes. Hoje aqui, direto, basta ter um tapa no beiço aí pros caras verem ao vivo, né? Hoje é a festa da firma. E tem que ficar ligado, hein? Porque Então, senão já viu, né? A gente faz a home off o ano todo, quase, né? Mas pelo menos no dia da Boca Livre a gente... Não, mas eu tenho vindo bastante no estúdio, na nossa área. É igual o Ronald Jimenez, né? É. Que faz o programa antes desse.
Aí ele falou, tava falando com o Zaidan, ele falou, vamos comer uns troços. Hoje vai ter aí uma boia para nós. E vai ter também o líquido precioso, né? Esse é o Ronald Gimenez. E o Zaidan já fala para ele, eu acho uma boa ideia mesmo a gente comer uns trem. Que o Zaidan é mineiro, e para mineiro tudo é trem, né? Aliás, eu tenho uma muito boa do trem aqui, do mineiro, falando de trem, mas eu não posso contar aqui em função do horário. Fala, galera de hoje, um grande abraço a todos aí que estão com a gente. Você é a favor da permanência de Elvis para a próxima temporada? Eu sou a favor, sim. Sabe por quê? Porque o Elvis ele tem essa dificuldade já de mobilidade, não é um jogador tão intenso, mas é um jogador muito acima da média para padrões técnicos de Série C. Ah, Tigrão, mas é aquela correria, como é que ele vai fazer? Tem que montar, né, uma estrutura tática que o Elvis, primeiro, não tem obrigação de marcar. Esse negócio de mandar o Elvis ficar correndo atrás de volante, de meia adversário, não dá certo, porque o pouco que ele tem de energia para o muito que ele tem de talento, essa energia tem que ser gasta exatamente com o Elvis construindo e não destruindo. Então eu sou a favor com esta ressalva. E com relação ao Guarani, negociações do Guarani com o Atlético Goianiense por Caio Dantas envolve 1 milhão e mais 2 ou 3 jogadores do Dragão que virão por empréstimo de uma temporada à equipe alviverde. Você considera um bom ou ruim negócio feito pelo Bug? Bom negócio. Bom negócio, porque ontem, Batista, eu até vou aproveitar a oportunidade, não deu tempo da gente voltar ao tema, porque a pauta era extensa e o horário já se fazia tarde. Bonito isso, não? A pauta era extensa e o horário já se fazia tarde. Inspiração do pré-tapa no beiço, tudo isso acontece. Mas você falou, não, a questão do Guarani são os direitos federativos. Ou melhor, você disse direitos econômicos. Não tem nada de água santa. Estou falando do Caio Dantas. Por isso que eu estou voltando para dizer aqui que eu acho bom negócio, tá? Então já respondi o Fala Galera. Mas para não perder o gancho, eu pensando, refletindo sobre o tema, e aí eu ia bater boca com você de novo, só para variar, para dizer que não existe mais direito econômico. Acabou. Sabe por que acabou o direito econômico? Porque o direito econômico foi revertido em multa rescisória. Não, mas eu comprei. Bom, comprou, então se você comprou por 10, faça um contrato longo e coloque uma multa rescisória de 15 para o cara sair. Mas direito econômico não existe mais. Eu vou te explicar por quê. Por exemplo, você disse, não, os direitos econômicos dele são do Guarani. Mas se ele continuar no Guarani até dezembro... E federativos. Não, federativos é porque ele tem contrato. O federativo continua valendo mais do que nunca. E tem que haver a compensação financeira, porque o jogador tem contrato vigente e o clube só libera se quiser ou se você negociar com o clube. Agora, voltemos aos famigerados e famosíssimos direitos econômicos. Voltemos a eles. Se o Caio Dantas, por hipótese, eu acho que é isso, ele tem contrato, não sei se até o meio do ano ou até o final da temporada. Até dezembro de 2025. Se o Guarani segurá-lo ou conseguisse segurá-lo até dezembro de 2025, ele falou, tá bom, beleza, vou cumprir. Cadê o direito econômico do Caio Dantas se ele jogar no Guarani até dezembro? Ele, a partir de junho, já pode fazer um pré-contrato legalmente com qualquer outra equipe. E em dezembro ele fala assim pro Guarani, tchau. Então não tem mais direito econômico. Quando acaba o contrato, acaba o direito econômico. Por isso é que os clubes se antecipam sempre no sentido de prolongar contratos, de renovar contratos, de aumentar o tempo dos contratos daqueles jogadores que estão fazendo boa temporada, aqueles que estão com desempenho legal. É isso. Então, digamos que o Guarani agora, para liberar, está pedindo 1 milhão e mais 2 ou 3 jogadores. E para a Série C, de um time que estava na Série A, claro que é interessante. Claro, por empréstimo, já envolvendo a negociação de uma temporada sem nenhum custo para o Guarani. E às vezes, bem negociadinho, pode acontecer o que aconteceu com o Regis, quando voltou do Coritiba para o Guarani, tá certo que não jogou, mas indiscutivelmente tinha saído em alta do Guarani, né?
quando o Guarani mandou o Jamerson lá pro Goiás. Além de ter liberado o Regis ainda pro Curitiba. O Goiás ele foi depois. Além de ter liberado o Jamerson pro Curitiba, ainda o Curitiba pagou metade ou um pouco mais do salário do Regis. Isso pode acontecer agora com o Atlético Paranaense, que tem que fazer uma reestruturação também, porque ele estava numa posição, num padrão de Série A e agora vai disputar a Série B, que foi o primeiro, inclusive, nesse ano, a ser matematicamente rebaixado. Então é isso, eu considero ótimo negócio, porque se o Caio Dantas fica aí durante o ano, de repente tem uma contusão ou entra numa fase técnica ruim, ele senta em cima do contrato, o Guarani tem que pagar, ele é um dos maiores salários do elenco, se não for o maior, tem que pagar até dezembro, e em dezembro não tem nenhum com ele. E ainda assim é um jogador que não, pelo mercado que tem, que não aceitaria a redução de salários que o Guarani está propondo para aqueles remanescentes do atual elenco que vão ficar para o ano que vem. Então acho que as coisas se encaixaram bem, tem dado certo essa história aí. O Ayrton também veio num troco aí, quando o Derek foi para o mesmo Atlético Goianiense. Foi o Derek, entrou uma soma lá, liberou, também tinha contrato, e aquele negócio todo, e o Ayrton foi uma das sensações do Guarani na Série B, recentemente encerrada, e vou dizer mais, hein? Fez muita falta depois que se contundiu, ele vinha sendo um dos poucos destaques individuais da equipe do Guarani. Então já tem uma certa história recente de sucesso, eu acho que o Caio Dantas vai se dar bem na Série B que ele conhece tanto, né? De Guarani, de Sampaio Correia, de tantas equipes pelas quais ele já jogou. Agora vai para o Atlético Goianiense. O Guarani pega uma milha, não é pouca grana não. Olha aí, ó, uma milha é praticamente... Uma milha, Batista, é praticamente a cota do Guarani na Série C, que é 1.200. Então ele já dobra aí. Eu acho ótimo negócio. E só para não... E vai que vem um outro Ayrtinho aí, né? Nessa levinha de 2 ou 3. Então acho muito bom negócio, sim. Só para não ficar a informação errada. Diga. Porque a lei 9.615/78, a lei que era passe, deixou de ser passe e passou a ser direitos federativos e direitos econômicos. O que é direito federativo? Direito federativo é o contrato. E os direitos econômicos são os direitos financeiros. Então, por exemplo, no caso estamos falando do Guarani, para usar como exemplo o caso do Richard Rios. O Richard Rios, os direitos federativos pertencem ao Palmeiras, assim como também o Gabriel Menino. Direitos federativos. O jogador está federado no Palmeiras. E direitos econômicos do Richard Rios, o Guarani tem 13,5%. E do Gabriel Menino, 20%. Então isso é direito econômico, ou seja, é a parte financeira do negócio. Então direito federativo é o clube aonde o jogador tem contrato. No caso, o Richard Rios e Gabriel Menino, os dois têm contrato com o Palmeiras. Mas direito federativo. Bem lembrado. E o direito econômico, que existe, continua existindo, não foi extinto não, é essa parte financeira. Repito, do Richard Rios 13,5%, o Guarani tem direito, e do Gabriel Menino 20%. Agora uma pergunta dos direitos econômicos. Tá bem lembrado, sua observação é precisa. E é um assunto complexo, a gente precisaria ter até mais tempo aqui para debater. Agora eu pergunto para você, se o Menino e o Richard Rios terminarem os contratos com o Palmeiras, terminou. Então, os direitos econômicos deles são do Guarani e federativos são do Palmeiras, porque eles estão com contrato com o Palmeiras. São um percentual do Guarani, um percentual maior, como você acabou de dizer, do Palmeiras. Mas e se eles cumprirem o contrato na íntegra e o Palmeiras não vender para ninguém? O que acontece com os direitos econômicos do Guarani e do Palmeiras? Viram pó, que o jogador é liberado para o mercado. É isso que eu quis dizer. Mas isso não diz que não existe. Existe. Ele existe. É igual perna de cobra, existe, mas ninguém vê. Aconteceu isso que você está falando aqui com o Guarani. Com o Wagner, aquele que era do Furacão. David Sacconi.
Naquela época, hoje não pode mais, mas naquela época a pessoa física poderia ter uma parte lá dos direitos. E aí, o que aconteceu? O Leonel Martins de Oliveira, na oportunidade, vendeu a parte que cabia ao Guarani ao Palmeiras. E, portanto, seguiu com o Palmeiras a parte que pertencia ao Wagner, da Furacão. Tudo bem, beleza, ótimo. Ele continuou tendo a sua participação. Oscar Bernardi tinha uma parte. Oscar, enfim, o jogador era fatiado. Fatiado. Mas acontece que o contrato se encerrou. E, portanto, né, o que virou pó, como você disse, deixou de existir. Isso. Nesse caso específico, sim. Mas o direito econômico continua existindo. Ele existe se o jogador for negociado na vigência do contrato. E também falar qual é o percentual. Pô, tem um percentual. Por isso que os caras falam de percentual e não falam de valor absoluto. Porque você nunca sabe por quanto que ele vai ser negociado e se vai ser negociado. Por isso que se coloca uma multa, né, para o jogador não ir embora de graça. Agora, venceu o contrato, companheiro, não tem direito econômico, não tem multa, não tem nada, o cara vai embora. E aí é que eu coloquei antes que os clubes se antecipam. E essa é a Lei Pelé, né? Aí todo mundo, se bobear, toma chapéu, só fica bem na parada os empresários. Os especuladores, os empresários, os atravessadores, não tem nada contra empresário nem procurador. Mas eu estou dizendo que eles estudaram mais as brechas da Lei Pelé do que os próprios clubes. E aí, por isso é que o clube, quando vê um menino despontando, ele é o na Ponte. O que a Ponte fez? Pô, esse moleque marcou 25 gols no campeonato sub-20. Traz esse moleque, quanto ele ganha? Ganha R$450 de ajuda de custo. Tá bom, vamos fazer um contrato com ele de 8 paus. Eu não sei se são esses os valores. Só estou dando exemplo, mas normalmente os números são próximos disso. Chama o pai dele aqui, se precisar, compra uma casinha. Bom, resumindo, não tenho essa informação. Mas traz, não tenho de números exatos. Traz o jogador e aí o que acontece? Ó, você vai sair, você vai ganhar 20 vezes mais. De R$400 para R$8.000 por mês. Pô, o moleque fica loucão, fica doidão. E a família assina. Só que você vai assinar um contratinho de 5 anos. Aí o moleque começa a despontar, vem alguém e fala, eu quero. Você quer, paga, porque ele tem direito ao quê? Direito ao quê? Federativo, sustentado pelo contrato. E aí, o que acontece? Negocia-se um valor, que normalmente não está estipulado no contrato. O que está no contrato é a multa. Mas a multa cheia ninguém paga. Sabe quem que pagou multa cheia? O Atlético Paranaense pelo Abner, que agora está na seleção brasileira. O Atlético viu o moleque jogando um bolão, desde o Mojimirim, quando veio para a Ponte, aqui se profissionalizou. E aí o Atlético falou, pô, esse moleque aí, é bom a formação assim. Como é que é lá? É multa de 10 milhões, tá, vai lá e paga já. E veja depois por quanto que o Furacão vendeu o Abner para o futebol europeu. Aconteceu isso também com o Emerson Royal para o Atlético Mineiro. Quanto é a multa? Daqui, vai lá e paga, o cara é bom de bola. Então, o clube tem que tomar sempre 2 cuidados: contrato longo e multa alta. Agora, pagar a multa alta, conforme está no contrato, normalmente não acontece. Acontece quando ela é subestimada, quando ela acaba prevendo um valor, acaba determinando, esse é o termo, um valor menor do que seria um valor normal de mercado do jogador. Por isso que o clube coloca na lua, fala, pô, mas a multa era 100 milhões, você vendeu por 8. A multa de 100 milhões também é para inglês ver. Aliás, por que tem esse negócio de para inglês ver, hein? Até hoje eu não sei. Numa outra hora a gente explica por que temos que seguir. Você viu o que virou o Caio Dantas aqui? Que conversa longa, mas interessante, eu considero interessante, para esclarecer todo mundo. Mas o Fala Galera é Caio Dantas. Bom negócio a saída nos modos em que está indo, sim. Para mim, ótimo negócio para o Guarani. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você. Começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite os planos
imperdíveis de fim de ano da Desktop, com velocidade de 200 MB até 1 GB, a partir de R$ 79,99 por mês. Vou repetir. Atenção, a partir de R$ 79,99 por mês. É isso mesmo, os planos com velocidade de 200 MB até 1 GB, a partir de R$ 79,99 por mês. É imperdível. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse o site desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Seja para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Rádio Bandeirantes. 18h12, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Alô, torcedor da Macaca, tem notícia boa chegando, hein? Elvis, um dos principais jogadores do elenco ponte pretano nas últimas temporadas, vai permanecer, pelo menos é a garantia dada pelo presidente Marco Antônio Ebelin. Elvis, que foi um dos grandes nomes do meio-campo ponte pretano, mesmo com a campanha ruim feita no segundo turno da Série B, também ajudou bastante a Ponte Preta no Campeonato Paulista quando da conquista da classificação à próxima fase. O Elvis permanece mais uma temporada, vai vestir a camisa 10 ponte pretana em 2025. A disputa do Campeonato Paulista, também na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série C. A Ponte que deve fechar com a dupla do CRB, zagueiros estão chegando. Aliás, a Ponte tem intensificado, tem dado uma preferência maior para o seu sistema defensivo nesse momento do planejamento e das contratações. A dupla do CRB é o Simon, 32 anos, revelado pelo Grêmio. Além dele, a Ponte quer a contratação também do Wanderson, 33 anos, passou por Mirassol, América Mineiro, Bahia. É um jogador também que deve reforçar a zaga ponte pretana na próxima temporada. Após essa definição, a contratação de jogadores para a zaga, para o sistema defensivo, a Ponte vai voltar suas atenções também para o sistema ofensivo, o ataque, até porque o Gé, por exemplo, vai ficar de fora de maior parte do Campeonato Paulista devido à recuperação da cirurgia devido a uma lesão muscular na coxa. A Ponte hoje tem apenas o Everton Brito e o Renato à disposição quando se trata desse sistema ofensivo para a próxima temporada. Continua em pauta o Jean Dias, jogador muito experiente também, 34 anos, estava no Paysandu, fez 6 gols em 46 jogos nesta temporada, está livre no mercado, pode ser também uma novidade na Ponte Preta com relação ao sistema ofensivo, ao ataque. É a Ponte Preta reformulando o elenco, reformulando o grupo, visando as competições que terá no ano de 2025, a começar pelo Campeonato Paulista. Vai estrear contra o Novo Horizontino. Batista. 18h15, aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento no motor do seu carro. Você já sabe, Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo
com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. 18h16 em Campinas, ouvinte participando, Batista vai ter VAR na Série C. Ouvinte, olha, esse ano, tomando por base esse ano, ano que vem não sei o que vai acontecer, mas esse ano teve VAR na fase final da Série C, porque tem uma primeira fase que são 19 jogos, são 20 times, turno único. Nessa fase não tem VAR, não teve VAR em 2024. Aí na segunda fase, aí são 2 grupos de 4 e os 2 primeiros de cada grupo sobem para a Série B. Nessa fase final, em 2024, teve VAR. Agora, 2025, a CBF não se pronunciou. Provavelmente vai ser a mesma coisa. Deve repetir o Até porque não mudou a procedimento, cota, não mudou o regulamento e não muda o VAR, né? Porque a primeira fase é aquele, né, lesco-lesco, né? 19 rodadas para apurar os 8 primeiros. Aí são 20 times, 12 já rodam, os 4 últimos caem. E aí os 8, 2 grupos de 4, os 2 primeiros de cada grupo, em 6 rodadas, jogos de ida e volta. Os 2 primeiros de cada grupo já estarão na Série B do ano que vem. A gente espera muito que as nossas equipes aqui, Ponte e Guarani, quem sabe o Ituano também, que é da nossa região, possam cumprir esse roteiro de maneira exitosa, que é um termo aí que eu não gosto muito, mas está na moda. Tomara. Mas muito, não está oficializado ainda, mas muito provavelmente, até pela questão do custo, vamos ter VAR a partir dos 2 quadrangulares que já apuraram os 8 primeiros na primeira fase. Vamos lá, CH, nomes que estão surgindo, aparecendo, isso é muito natural nessa fase, nesse período do ano. E o que apareceu agora aí na Ponte é Jean Dias, 34 anos, estava no Paysandu. Do Paysandu já está vindo o goleiro Diogo Silva, 38. E agora Jean Dias, 34 anos, 46 jogos na temporada e 6 gols. E aí, CH, lembra desse jogador, Jean Dias? O que você tem a dizer a respeito desse atleta? Estou abrindo a ficha dele agora. Eu sempre tomo esse cuidado para não fazer confusão. É tanto jogador, né? E segundo o Transfer Market, ele não jogou tantas partidas nessa temporada, né? E o Paysandu fez um campeonato regular, digamos assim, né? Vamos ver aqui. Quantas partidas o cidadão fez nessa temporada? Tem 1,70 m, atacante ponta direita, 34 anos, Batista? Já falou da idade dele, né? 34 anos, aquela coisa toda. Pararaba, ó. Série B ele fez 28 jogos, mas ele não foi titular em muitas partidas nessa temporada, né? Copa do Brasil fez 2 jogos, Copa Verde 4, Campeonato Paraense 12. Cara experiente, agora eu tô olhando a fotografia dele aqui, eu tô me lembrando do cidadão. Batista, lado de campo, velocidade, mas você pode perceber pelo número de partidas aqui, pelos gols anotados, que foram poucos, né? Diga-se. 6 no total, se eu não estou enganado, na temporada toda. É pouco para um atacante. Agora, ele não é um atacante de finalização, né? Lembrando bem dele, é mais de preparação. Batista, eu acho que vale a tentativa, né? Tão difícil contratar atacante competente e barato, né? Que é o que a Ponte está procurando. Vale a aposta, Batista, vale a tentativa, sim. É um cara experiente, não é? Mais um experiente. A torcida que fica brava com isso, né? Chamando o time da Ponte, esse que está sendo montado, de time master. Eu não concordo muito com essa colocação, mas é mais um jogador com 34 anos. E você, Tigrão, além dos confrontos com os times de Campinas, nós fizemos também pela Band TV
alguns jogos do Paysandu. Você lembra desse Jean Dias? Eu lembro, Batista, mas ele não foi titular, não. Você vê que o CH falou um número de jogos aí, de 30 e... Quantos CH que você levantou aí? Quantos jogos? Na temporada? Na temporada, Tigrão, ele disputou 46 jogos, na Série B 28, mas não jogou como titular na maioria deles. Então, porque às vezes a gente fala, ó, jogou 28 de 38, mas entra pedacinhos de jogos, né? E desses 40 e poucos aí é Campeonato Paraense e Copa Verde. Eu lembro aos amigos que o ataque base que resgatou o Paysandu do rebaixamento a partir daquele jogo aqui contra a Ponte, que o Paysandu até ali estava na berlinda, né? A Ponte recuperou um monte de gente aí, o Paysandu é um deles. Mas o ataque titular que terminou o campeonato e que alavancou aquela arrancada do Paysandu era o Paulinho Boia, Esli Garcia e Nicolas, né? Então esse jogador entra em pedaços de jogos, tal, mas não foi titular. Foi num ou outro jogo só. Eu vi jogar sim. Não é um cara de presença diária, ele é mais beirada mesmo, mas me preocupa. Eu não vou mais voltar a esse tema, não. Eu vou esperar fechar o grupo. Mas parece que é condição sine qua non, ou sem a qual não acontece, de que tem que ter mais de 30 para a Ponte contratar. Não tem nenhum até agora, ou anunciado, ou de interesse, que tenha menos de 30 anos. Então é uma bucha isso daí, né? É um problema muito sério. E por quê? Porque é a questão do condicionamento físico. É que a gente às vezes fica com o aplicativo aberto aqui e entra um comercial sem pedir licença. E também, se não entrar comercial, não tem aplicativo para você consultar, né? Não tem Google, não tem nada. É igual a gente aqui, vocês têm muita propaganda. Mas se não tiver propaganda, não tem programa. E sem programa você fica sem ouvir a gente e a gente fica sem falar para vocês. Que é mais importante a gente falar para vocês do que vocês ouvirem a gente. Para nós é mais importante o privilégio de falar para todo mundo que está nos ouvindo. Finalizou o Jean Dias? Batista... Só para comentar sobre o outro nome que está surgindo. Batista, vem para compor elenco no primeiro momento e me preocupa essa questão da média de idade muito alta dos nomes que a Ponte não anunciou ainda oficialmente, mas que certamente estará anunciando. Eu acho que tem que começar a mudar essa novela aí, tem que começar a mudar esse negócio, né? Porque a Ponte, puxa vida, se você começar a olhar aqui, né, das contratações feitas até agora, ó, Maguinho, tá vindo aí, 32, Arthur, 30, né? Você vê, é bastante gente, tudo acima. Esse zagueiro Simon, que está vindo lá do CRB, 34. Diogo Silva, o goleiro do Paysandu, o goleiro do CRB, que estava no Paysandu, mas estava na reserva. Mas eu gosto, é bom goleiro. 38. Aí você pega o Rodrigo Souza do São Bernardo, 3 temporadas lá boas, 38. Então, se você fizer uma média, o Arthur é o júnior. O Arthur é o sub-20, só que não é nem sub-30 até agora das contratações. Tô querendo com isso dizer que eu não concordo, que a Ponte está montando um bonde, que a Ponte está montando um time de jogadores de solteiro e casado. Não vou dizer isso. Eu quero esperar o elenco ser fechado. De repente vai usar algum moleque bom da base, não tem muita matéria-prima assim, mas pode ter alguma surpresa. Para colocar a informação correta, o Rodrigo Souza tem 37. E não 38. Faz 38 agora, quando ele estrear para a Ponte. Ele faz 38 em outubro. Então, ele 38. É de outubro. 38. 30, termina o campeonato quando? O campeonato termina, depende. Se não se classificar, termina em setembro. Eu gostei muito. Se classificar, termina no final de outubro. Então, vai jogar na Ponte. Eu acho relevante demais. Comenta o outro jogador. Eu acho relevante demais a sua. Eu acho relevante demais a sua informação, que ele é muito mais jovem. Não tem 38, tem 37. Vamos lá, Wanderson, 33 anos. Mirassol, América Mineiro, Atlético Goianiense, Bahia no currículo dele. Gosto do Wanderson.
Gosto do Wanderson. Acho que tem um padrão técnico, tanto ele quanto o Simon, melhor do que o padrão de zaga que a Ponte tinha aí na Série B desse ano de 24. Exceto o Luiz Aquim, que não deram chance para ele jogar, só jogou no Paulista. E no Paulista jogou bem. E jogou bem, a Ponte foi 7ª colocada num campeonato de 16, contando com os 4 grandes. Enquanto que na Série B, ela foi 17ª num campeonato de 20. Então a defesa do Paulista era melhor. E o Paulista tinha Novo Horizontino, Mirassol, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, São Bernardo, Ituano, entre outros aí. Então, veja, eu gosto do Wanderson, mas vem nesse negócio da condição sem a qual não, condição sine qua non, vem no mesmo bonde, mais um, então precisa equilibrar essa média etária, porque 19 rodadas, quando chegar na 9ª, 10ª, os caras já arriaram, vão fazer que nem o Botafogo contra o Pachuca ontem, aí não aguentam o repuxo. Exemplo aqui que eu estou dando não tem nada a ver, porque o que fizeram com o Botafogo foi uma atrocidade futebolística. Mas tomem cuidado com a média muito alta. Mas eu vou montar um time de cara cascudo, que não pipoca. É bom que não pipoque, mas tem que correr um pouco também, senão, né? Você não pipoca porque tem personalidade e experiência, mas pipoca porque as pernas não obedecem mais aos comandos do sistema nervoso central do cérebro. E para você, CH, Wanderson, 33 anos. Mais um acima de 30, né? É bom jogador. Esse é um patamar. Por exemplo, na minha avaliação, o Wanderson, que conheço, é um jogador melhor que todos os zagueiros que hoje a Ponte tem. Isso não significa muita coisa, né? Porque o que esse grupo deixou de fazer, isso não é esse comparativo não é muito legal. Mas eu gosto do atleta observando que ele tem 34 anos. Sexta-feira é dia de KTO na KTO. Mas atenção, a promoção deve ser ativada somente na sexta-feira, do meio-dia até as 2 da tarde. Ao ativar a promoção, você libera giros e super giros grátis para se divertir. Ative a promoção e divirta-se com responsa. KTO, somente na sexta-feira, do meio-dia até as 2 da tarde. E para resgatar o seu benefício, é fácil, é rápido. É isso mesmo, fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba Promoções, clicar em KTO e resgatar os seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. 18h29, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br.
Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. A última operação de vendas Volks Vale Mais do ano está acontecendo. Confira as condições que a germânica Volkswagen preparou nos SUVs mais desejados de 2024. Novo Nivus 2025 com bônus no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$21 mil, mais taxa zero em 36 vezes sem juros. Os dois com IPVA 2024 e documentação grátis. Visite a germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Para o Sicredi, não é só um fim de ano. São novos começos. É o começo dos seus próximos sonhos, das suas próximas oportunidades, das suas próximas conquistas. Desejamos a você e sua família um Feliz Natal e um ano novo repleto de alegrias. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h35 em Campinas. A sua confraternização de fim de ano tem lugar certo para acontecer. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem aquela data especial para a reunião da empresa do amigo secreto, encontro com os amigos, pessoal da formatura do futebol, reunião da família e para comemorar aniversários e muito mais, né? Atendimento de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado, pratos à la carte incríveis, variadas porções de frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados, pizza, tem rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas, doces e também pizza de sorvete, cervejas geladíssimas, chopp, vinho, drinks, sensacionais coquetéis, grande variedade de sucos também. Uma confraternização para lá de especial no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Então,
Faça agora a sua reserva. Anote aí o WhatsApp: 97410 6068. 97410 6068. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. E ele vai oferecer a você desconto especial caso você tenha um grupo de 10 ou mais pessoas. É só falar com o João Dias. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Ô, Tigrão, nesse negócio aí faltou um comentário seu sobre jogadores que o Atlético Goianiense estaria colocando nesse negócio com o time do Guarani. Zagueiro Gasal. Atacante Daniel. Tá anotando aí? Sim. E ainda tem mais um jogador que o Guarani também... São 3 jogadores. E esses 2, um é zagueiro. O Gasal é zagueiro. O Daniel é atacante. Atacante, mas não é atacante centralizado. É o chamado Beirada. externo, né? Como diz o Tite. Sabe que é? O Tite inventa os negócios. Externo é esse osso aqui, ó, pra quem tá no YouTube, né? Externo, ó. Aqui, ó, esse aqui. Mas pro Tite é o atacante de beirada. Ele chama de externo. Externo, então. Eu chamo de ponta. Você chama de ponta. Ponta. Atacante de beirada, externo, extrema, né? Tem uns que falam extrema. Portugal, por exemplo, eles falam extrema. O Daniel é um jogador que não foi titular no Atlético Goianiense, mas é um jogador interessante. Quem sabe se ele não vem aí e desempenha um papel, vira um Ayrton do ano de 2025, né? Porque o Ayrton veio no troco lá com o Derek, né? Ninguém esperava nada, começou titubeante, começou cheio de instabilidade, nervoso, errando, e aí cresceu e virou uma sensação. O Ayrton que é paraense, mas estava lá no Atlético Goianiense e veio, na verdadeira acepção do termo, como troco do Derek. Como seria agora, né? Tá indo o Caio Dantas, 1 milhão e te libero mais 2 aí. O Gasal, um zagueirão. São 3, né? Gasal, Daniel e Christian Renato. Não, o Christian Renato eu não me lembro. E jogador figueirense. Eu não tenho aqui, precisaria também dar uma olhada. Mas o Daniel eu acho interessantíssimo. Christian Renato, 23 anos. E esse eu confesso que preciso, não tenho ele aqui na minha retina e não tenho um juízo de valores formado com um pouco mais de profundidade. Agora o Gasal é bom back. O Gasal vi várias vezes atuando pelo Mirassol, um zagueiro alto, firme, né? Não é zagueiro técnico que sai jogando, dando canetinha, nada disso. Ele racha o pau. Mas é um cara que, se vier, vem para ser titular. E estava numa Série A também, não podemos esquecer disso. Estava na Série A, mas caiu para B. Mas, o Atlético Paranaense também caiu para B. Então, ninguém presta no Atlético Paranaense? Não é bem assim. Então, são nomes interessantes e eu espero que a transação realmente se concretize e que eles venham e façam uma boa temporada aí com a camisa do Guarani. Porque, às vezes, Batista, quando o recurso é pequeno, quando a grana é curta, esse tipo de negócio costuma dar certo. Que entra um dinheiro que já dá uma oxigenada. Paga a primeira folha aí, ó. O Guarani tá falando de uns 900 mil, né? Paga a primeira folha e ainda sobra uma beirada aí pro churrasco. Entre 900 a 1 milhão. Então, já tem uma folha de 12 ou de 11, pelo menos, garantida. Veja a importância disso, do negócio em si. E sai também de um dos mais altos salários do clube. Mas perde um artilheiro. Mas o cara não quer ficar. O cara é padrão Série B. Não, se for para A, não joga também o Caio Dantas. Não joga na Série A. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas na Série B ele deita.
E vai ter um aumento aí, né? O Pretzel, que é o nosso companheiro da Rádio Bandeirantes São Paulo, deu uma informação de que a Federação Paulista de Futebol vai aumentar o cachê em 10%. Então... Mais 800. 8 milhões. Mais 800 paus. Quase uma folha do Guarani, ué. Mais uma folhinha. Mais uma. Tá indo de mês em mês. Devagarzinho vai indo. Sabe como é que se administra, Batista? Com inteligência, com parcimônia no gasto. Falando do Guarani, mas serve pro Guarani e pra Ponte. Claro, os dois times que vão disputar a Série 1. A cota dos dois é a mesma. Então é uma grande notícia, eu não tinha essa informação, mas é uma grande notícia, porque quando o recurso é curto, veja, 1.800 o Guarani vendendo o Caio Dantas e pegando 800 a mais na cota da disputa da Série 1 do Campeonato Paulista, isso por parte da Federação Paulista de Futebol. Você dá uma olhada onde é que vão parar as coisas. A cota de 7 meses, 6 meses de campeonato da Série C, 1.200. Numa transação e numa benevolência, que acho que até devia ser muito mais, não tem benevolência nenhuma, eu acho que a cota dos chamados médios e pequenos é desproporcional demais aos grandes, perde a graça o futebol, mas vamos lá, é melhor 800 na mão do que um chute na bunda, né? Então 10% em cima de uma cota de 8. E aí você pega, no caso específico do Guarani, que é o tema agora desse momento na pauta do programa, 1 milhão referente ao Caio Dantas, mais 800, você quase dobra a cota da Série C. E aí, mais 800, 1.800. Com 1.200 que estará entrando, são 3 milhões. É quase metade do que era a cota da Série B, que era de 8, né? Salvo engano. Então... E pode ser também que tenha um aumento aí na Série C. Seria muito bom. Eu estava vendo que teve um aumento na premiação. Por exemplo, a Série B... O ano passado, a premiação da Série B foi de 5 milhões. 2,5 para o campeão e 2,5 para repartir entre os outros 3, dos 4 que subiram. Esse ano aumentou para 7 milhões e meio. 7 milhões e meio, sendo que o Santos, que foi campeão, ficou com 3 milhões e meio. E 4 milhões... para dividir entre os outros 3 que subiram. Mas aí você está falando de Série B, né? Então, estou falando de Série B. Então, se teve um aumento na premiação, pode ser também, a CBF ainda não anunciou quanto é que vai pagar para a disputa da Série B o ano que vem. Série C. Série B, o ano que vem. E a C? E a Série C... Para nós aqui, nesse momento, interessa a C, né? Sim, interessa. Mas se aumentar a Série B, vai aumentar a Série C, ué. Aumenta a Série A, aumenta a Série B e aumenta a Série C. Então é isso que eu estou dizendo. E devagarzinho as coisas vão se ajeitando, né? Daqui a pouco fecha um patrocínio legal, pode negociar mais um ou outro jogador aí que tem contrato, pode surgir um moleque bom na base que chama atenção... Pode ter uma parceria com o investidor. Então, cara, quando caíram os dois, eu falei, pô, acabou o mundo, né? Caiu, nossa senhora. Caiu as três estrelas, as três Marias caíram em cima, uma e meia no Moisés e uma e meia em cima do Brinco de Ouro. Caiu, explodiu tudo. Não é assim. Não é o fim. De jeito nenhum. Inclusive porque... anota aí, você que gosta de números, o Edu gosta de números, eu gosto também. Se as campanhas começarem a florescer, ou seja, se os times começarem a render uma campanha, a desenvolver uma campanha positiva, a média de público na Série C vai ser maior do que na Série B. Porque uma coisa é o torcedor ir no estádio fazendo conta para saber quanto que falta para não cair. E caíram os dois. Outra coisa... é exatamente o seguinte, o clube, o torcedor começaram a fazer conta quantos pontos estão faltando para subir. E aí você vai ter um derby com possibilidade de ter 2 no Campeonato Paulista. Pode ser que tenha 2. Pode ser, como não? Se passarem os 2 para a semifinal,
classifica para as quartas de final e passam, pode cruzar, mas um está garantido. Aí na Série C, um está garantido. Esse está garantido. Por quê? Porque todo mundo joga contra todo mundo em jogos só de ida, um turno só. Se os dois passarem entre os 8, eu acho que a chance é boa, porque não adianta a gente ficar dizendo aqui, não, vai disputar para não cair para a Série D. Aí eu paro. Não, tem que tomar cuidado com o rebaixamento. Se acontecer isso, aí eu vou tomar providências com relação a mim. Eu vou vender água de coco na praia. Fácil. Pelo menos eu olho uns negócios legais lá, né? Que é coqueiro, que é um negócio que eu gosto muito, coqueiro. Então, começando uma campanha legal, começando algo realmente que chame a atenção do torcedor positivamente, que comece a trazer no torcedor a expectativa de conquista, porque acesso, independente de ser campeão ou não, é conquista. Você pode ter uma média de público com custos menores na Série C do que na Série B. É outra fonte de receita. Outra coisa, pode aparecer aí uma emissora de televisão conceituada e que se interesse pela Série C. Eu quero transmitir a Série C. Como não? Nós aqui já transmitimos a Série C. A Bandeirantes. Olha, eu quero transmitir, quero escolher os principais jogos, quero dar foco nas principais praças, onde a gente tem, além da repetidora, tem a emissora, a filial, como é o caso nosso aqui, é mais grana que entra. Ou será que os patrocinadores que patrocinam, que investem dinheiro na mídia esportiva, não vão se interessar por um investimento numa Série C se tiver uma rede de peso, como a Bandeirantes, como qualquer outra rede de canal aberto conceituada, como é o caso da Bandeirantes, vier a transmitir. Aí você começa a pôr um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a cota que vai subir um pouco, a premiação que vai subir um pouco, um jogador que você negociou e o paulista que entra mais uma quirelinha de 10%, e mais, de repente, uma cotinha de televisão que hoje não tem nada, porque tem equipes muito importantes nesse ano, a começar pelas duas de Campinas na Série C. Aí você extrai a resultante, chegou lá praticamente no orçamento que tinha o ano passado e com uma folha de pagamento menor. Opa, aí vai abrir uma janela, deu uma oxigenada de leve aí no caixa. Na janela eu vou dar uma qualificada para subir, porque tem prêmio bom. Então tudo isso a gente não pode afirmar nesse momento, de jeito nenhum, de forma nenhuma, mas é algo palpável e que pode vir a acontecer e a gente espera que aconteça. Então, naquele primeiro momento, quando caíram os dois na mesma semana, né? Cai um na terça-feira e cai o outro no domingo, no caso a Ponte, quando o CRB ganhou do Santos na Vila Belmiro, surpreendentemente, o Santos já campeão, acabou o mundo. Não é assim. Não é assim. Tem muita coisa, tem muita vida pela frente. Pode ter 5 derbys. 5? 5. 5. 2 no Paulista? Não. 5 derbys na Série C. Pode, explico. 1 garantido. Pode ter 2 cruzamentos na segunda fase. Se caírem no mesmo grupo. Se caírem no mesmo grupo, mais 2 são 3. Se der semifinal, dependendo do emparceramento, mais 1. E se passarem os 2, não, mas aí são 4. Não dá 5 porque na semifinal um mata o outro. 1 tá garantido. 1 tá garantido. Na fase de grupos. Se caírem no mesmo grupo. Na segunda fase? Mais 2 derbys. 3. Que é ida e volta. 3. Aí se os 2 vencerem, eles vão para uma semifinal, correto? Semifinal, e se der em parceramento, dá mais 2. Aí dá mais 2. Dá mais 2, 5. 5 derbys. Pode ter 5. E pode ter 6. Não, 6. Se ambos chegarem à semifinal do Paulista, 6. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol
é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol, você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. 18h52 em Campinas. E final em 2 jogos e os grupos não cruzam na semi. Entendeu ou não? Os grupos, no caso da Série C. Série C. Então, tem derby. Pera aí, Vladimir Catarino quer falar. Melhor você vir aqui, ô Vladimir. E assim a gente mostra a sua cara no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aê! Tamo aqui. Sensacional. E essa parte aí, ele tá fazendo gravado ao vivo. Mais uma coisa, você tá vendo como é que o ouvinte conhece os cachaceiros da equipe? Só porque tem festa, os caras vêm ao vivo. Não. Eu tava passando aqui pela rodovia Anguera, ouvindo o programa, e quando eu vi vocês debatendo sobre esse assunto, eu vim aqui para dar uma passada. Não foi por causa da festa. Não foi. Não tem semifinal, Batista, cara na de Série pau, C. hein? Puta. Série C não tem semifinal. O primeiro apenas de cada grupo que vai fazer a final. Os 2 primeiros de cada grupo automaticamente sobem. São finalistas. Então mudou o regulamento. Não, no ano passado já não teve. Assim. Já não teve semifinal. Foi assim, não. Que assim, ó, os 2 primeiros de cada grupo sobem. E aí, o primeiro de cada grupo disputa a final. Os 2 primeiros. Em 2 jogos. Em 2 jogos. 2 jogos. A final em 2 jogos. Então, Batista, chuta assim, ó. Dá pra fazer aí com um pouco de sorte? É um derby certo na primeira fase. Se os 2 times caírem no mesmo grupo na segunda fase, são mais 2 derbys. Aí não tem mais como ter. Mais 2. Eles não tem mais como se enfrentarem. Se os 2 caírem no mesmo grupo. Porque apenas um vai pra final. Então, apenas um vai pra final, que é o primeiro. Isso. Mas você pode ter 2 no Paulista. Ah, sim, no Paulista. Então você já chegou a 5. Ah, sim, na temporada. Edu Pinheiro já passou mensagem. Na temporada. Se tiver 5, ele disse que para já. É melhor ele começar a fazer as histórias do derby já adiantar. A partir de agora já adianta pra Série C. Velho do Rio já tá pensando em suicídio. 18h54, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde.
Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 59 minutos. Você conhece o Sicredi? É uma instituição financeira que tem como objetivo transformar a vida das pessoas e das comunidades onde está presente. No Sicredi, o atendimento é próximo de verdade, do físico ao digital. E você pode contar com a parceria de quem entende suas necessidades e tem as soluções financeiras ideais para você. É conta corrente, é cartão, é crédito, é investimento e é muito mais que isso. É confiança para você realizar os seus sonhos, seja para você, para a sua empresa ou para o seu agronegócio. O Sicredi conta com mais de 8,5 milhões de associados que juntos transformarão a realidade dos locais onde estamos inseridos. Se você está em busca de uma instituição financeira que vai além dos serviços tradicionais e que valorize a sua participação e te ofereça benefícios,
O Sicredi está esperando por você. Abra sua conta no Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. 19h01 em Campinas. Vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Vamos ao tema de número 1. Manda. Dudu não é mais jogador do Palmeiras. O atacante entrou em acordo amigável com o clube e assinou a rescisão de contrato nesta quinta-feira. Dudu, que ainda tinha contrato até o fim de 2025, se despede do Verdão após 10 anos. O jogador deve acertar com o Cruzeiro nos próximos dias. A equipe mineira desponta como favorita a fechar com o atacante que tem 32 anos. Pauta 2. O meia argentino Thiago Almada não segue no Botafogo para a temporada de 2025. O jogador afirmou após a derrota para o Pachuca do México por 3-0 nas quartas de final da competição, que vai para o Lyon após a eliminação na Copa Intercontinental. Almada chegou ao clube no meio do ano como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, investiu 25 milhões de dólares para tirar o atleta do Atlanta United dos Estados Unidos. Pauta número 3. Um dos principais responsáveis pelo basquete brasileiro ter sido respeitado em todo o mundo, Amaury Antônio Passos, morreu nesta quinta-feira em São Paulo. De acordo com a família, a morte foi em decorrência de diversas complicações devido à idade. O ex-ala pivô e armador tinha completado 89 anos nesta quarta-feira, dia 11, ontem, e hoje veio a falecer. Amaury, até hoje, é o único atleta eleito por 2 vezes MVP de mundiais em posições diferentes, a figurar no Hall da Fama da modalidade. Vamos lá, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Batista, prestar uma homenagem aqui ao Amaury Passos, né? Que eu tive a oportunidade de ver jogar algumas vezes com a camisa do Sírio, com a camisa do Corinthians. Ele jogou ao lado de Vlamir Marques num time do Corinthians, salvo engano de minha parte, com Rosa Branca, com outros jogadores espetaculares. O Vlamir está vivo também, é da mesma geração. Quando o Corinthians foi campeão mundial de basquetebol interclubes. Jogou muita bola na cesta, um cara sensacional, muito bem quisto no meio, viveu bastante, mas vai fazer muita falta. Uma inspiração para os mais jovens, o Amaury Passos, com 89 anos, né? Completou ontem e faleceu hoje. A família deles, nossas condolências, nossos sentimentos, um dos gigantes da história do basquetebol brasileiro. Um dos gigantes que conseguiram fazer com que o basquetebol brasileiro fosse respeitado no mundo inteiro como é hoje, né? Um basquete, por exemplo, que ganhou um Pan-Americano quando o Oscar Schmidt só faltou fazer chover, acho até que choveu, né? Ganhando a final dos Estados Unidos. Então, esses precursores dentro do mundo do basquete merecem todo o nosso respeito. E
o Amaury Passos é um dos mais significativos de todos eles. E você, CH, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Olha, Batista, eu quero falar sobre o Dudu e a saída dele provavelmente para o Cruzeiro. Você veja como é que é o futebol, né? E por isso que você tem que fazer uma administração profissional. E o Palmeiras tem uma administração profissional, mas teve interferência da torcida da não saída do Dudu no meio de temporada. E naquela oportunidade o Palmeiras ia montar numa grana para liberar o jogador. E agora o jogador está saindo praticamente de graça 6 meses depois e pouco produziu para o Palmeiras. É lamentável, mas é uma situação que aconteceu no Palmeiras. Palmeiras, clube muito bem administrado, mas naquela oportunidade, quando a presidente Leila disse agora ele vai, agora ele está liberado e o negócio estava feito, deveria ter sacramentado a saída do Dudu. Agora ele sai, não produziu nada nos últimos 6 meses e o Palmeiras fica com a banana na mão. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes, ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Antônio Sato é o pai e Glauco Sato o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 19h09 em Campinas. Batista, boa tarde a você e toda a equipe. Manda um feliz aniversário para minha neta Yasmin, que está completando 10 aninhos hoje. Obrigado, Edinho Casagrande, Cambuí, Minas Gerais. Opa, que idade maravilhosa! 10 aninhos, idade do meu neto. Felipe, meu neto, tem 10 anos. Então, quero mandar aqui um grande beijo para a garotinha, 10 anos, a neta do Edinho Casagrande, Yasmin. Yasmin, parabéns pelo seu aniversário, que Deus proteja, ilumine o seu caminho, que você tenha saúde e muita felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Sensacional! Yasmin, ouvinte participando, aliás, Cambuí, onde que é o Tigrão? Tigrão, nosso GPS humano, Edinho Casagrande participou aqui, ele disse que é de Cambuí, Minas Gerais. Cambuí é Minas, mas é bem pertinho ali de Bragança Paulista. Fica ali perto de Munhoz. Aliás, acho que Munhoz é até distrito de Cambuí. Eu já fui a Cambuí. Já estive em Cambuí e é uma cidade muito legal, na Fernão Dias, mas bem pertinho, aqui logo depois de Bragança Paulista. Quem sai de Atibaia no sentido de Belo Horizonte, passa Bragança, mais um pouco para frente ali,
você já tá em Cambuí. Já fui lá fazer uma pelada uma vez. Fui lá. Alguns jogadores em férias, em Campinas e tal, jogadores profissionais, me convidaram e eu fui, né? Eu fui só pra churrascada, né? Entrei lá uns 10 minutinhos, dei 3 tapas encantadores na bola e já fui pra churrasqueira. Não marquei nenhum. Não marquei nenhum porque tava meio pesado na arquibancada lá. Sabe quem que tava no gol ou não? João Brigatti. No gol do time que eu entrei. E aí o João Brigatti era bonitão, aquele porte até. Hoje tá igual, né? O Landauzão, né? Mas eu brinco com o João porque a gente só brinca com o que a gente gosta. Mas as meninas começaram lá a se engraçar com o João. A torcida ficou brava. Pô, pera aí, esse cara vem jogar bola aqui, vem aqui querer subir na nossa bicicleta, né? E aí ficou meio clima, deu um pouquinho, deu um tapa pra lá, um tapa pra cá e tal, e ficou nisso. Conheço Cambuí, pertinho de Campinas, pertinho de Bragança Paulista, bem na divisa ali do estado de Minas Gerais. 2 ouvintes com o mesmo assunto. O Victor Viana, Série C não tem semifinal. Faz a final os 2 primeiros de cada grupo. Corrigimos aqui já. Victor Viana do Planalto de Viracopos. Obrigado, Vitor, mas o Catarino tá aqui e ele nos lembrou disso, que o primeiro de cada quadrangular vai para a decisão do título, mas os 4 já subiram. E o Márcio do Jardim Chapadão também. Batista, acho que na Série C não tem semifinal. Obrigado, Marcião. Os primeiros dos quadrangulares vão direto para a final. Ainda assim, pode ter 6 derbys no ano. É a minha tese. Pois eles podem fazer a final do Paulista. Aliás, esse é o meu sonho. Estou aqui em Campinas desde 1984. E o meu maior sonho é narrar um derby numa final. Qualquer final. Paulista, Série C, Série B, Série A do Brasileiro. Qualquer que seja a final. Quem sabe, né? O sonho vai se concretizar. E chegou perto na Série C, pode ter uma final, por que não? Chegou perto em algum momento, Batista? Teve Cheguei semifinal? perto em 2012, né? Semifinal, Teve uma semifinal com o Guarani. Passou, né? Aquele gol do Medina. Aquele 2 gols. Derby no Medina, 2 gols. O Guarani passou e fez a final contra o Santos. E detalhe, o Guarani matou o Palmeiras nas quartas de final. Matou o Palmeiras num jogo só, Campinas. Inclusive, aquele Palmeiras também, convenhamos. O Felipão era o treinador. E gol, não dá pra desvalorizar não, o Palmeiras tinha bom time. Com certeza. E gol de pênalti, gol de escanteio, gol olímpico do Fumagalli nesse jogo. E a Ponte, no mesmo final de semana, aliás, no mesmo dia, a Ponte jogou mais cedo e depois jogou o Guarani. A Ponte jogou com o Corinthians no Pacaembu, 3-2. Matou o Corinthians e foi pra semifinal, juntamente com o Guarani, que viria mais tarde, no mesmo domingo, a matar. Eu me lembro que fui pro Brinco, querendo acompanhar o jogo da Ponte com o Corinthians, iria acompanhar também, claro, porque estava trabalhando no jogo, o jogo do Guarani. Se fosse o contrário, eu teria feito o mesmo. Fiz uma ginástica lá para levar uma TVzinha portátil do tamanho da tela de um celular, para enquanto não começava o jogo do Guarani, estava acompanhando o jogo da Ponte. E já aconteceu isso em situações em que o Guarani jogou primeiro do que a Ponte comigo, de levar uma TV improvisada para o estádio, para poder acompanhar também o jogo que eu não estava trabalhando. No mesmo domingo, a Ponte matou o Corinthians fora de casa no Pacaembu, que foi um jogo só porque a campanha do Corinthians era melhor e a campanha do Guarani era melhor do que a do Palmeiras. O jogo foi em Campinas e o Guarani meteu 3-1 no Palmeiras, com direito a gol olímpico do Fernando Fumagalli, lá de Americana. Exato. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. E você, está pensando em viajar? Então, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes, o primeiro passo é fazer a revisão preventiva do seu veículo. Não pegue estrada sem fazer a revisão do seu carro. Com a revisão preventiva, você vai garantir a sua tranquilidade.
a segurança de todos também. Procure o seu mecânico, o mecânico da sua confiança. Sempre tem alguém para indicar, alguém da sua confiança, para indicar um mecânico caso você não tenha. E aí, para fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você vai comprar as peças na Rocha Autopeças e fazendo a prevenção, fazendo a manutenção preventiva regularmente, você vai evitar aquelas surpresas desagradáveis. E você vai fazer a manutenção do seu veículo comprando peças na Rocha Autopeças, onde você encontra peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse para saber mais rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Aproveitar aqui o Vladimir Catarino para falar aí sobre pré-temporada dos dois clubes de Campinas. Você que cobre Guarani, Ponte e Guarani. Tem alguma informação se eles vão sair de Campinas? Eu lembro que na pré-temporada desse ano, Guarani foi para Águas de Lindóia, lá no CT lá do Oscar, lá no Oscarim. E a Ponte, recentemente, a Ponte esse ano fez a pré-temporada em Campinas. Mas antes do derby, ela foi para Itu, lá naquele resort lá que tem em Itu, né? E lá tem uma estrutura realmente espetacular. Então a informação, se você tem alguma informação, se eu estou perguntando isso porque os dois clubes caíram para a Série C. Há uma redução de faturamento. Então, será que vão economizar ou vão gastar, mesmo tendo uma redução de verba para 2025? A verdade, Batista, é que não há uma definição, né, com relação a esse assunto, nem por parte do Guarani, nem por parte da Ponte Preta. Mas são dois fatores, além da questão do orçamento menor, né? Há uma redução drástica nas receitas devido exatamente à queda da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tem a questão do tempo também, né? Hoje nós teremos, nesse ano que se aproxima, 2025, teremos o Campeonato Paulista começando mais cedo do que em anos anteriores. Vai começar logo aí no dia 15, né? Ou seja, vai ter muito pouco tempo para preparação a partir da reapresentação dos jogadores. Então talvez essa questão do tempo, também aliada à questão financeira, seja um impeditivo para que esta pré-temporada aconteça fora de Campinas. Se acontecer, não vai ser muito longe não, deve ser aqui na região, como Águas de Lindóia ou mesmo a cidade de Itu, mas por enquanto nada confirmado com relação à pré-temporada fora de Campinas. Batista. 19, Batista, quem sabe um derby na final da Série C ou na Série A2. Está dizendo aqui o Eduardo. Eduardo, você está otimista com relação à Série C e pessimista com relação ao Campeonato Paulista. Que para ter uma final na Série A2, os dois têm que ser rebaixados automaticamente, né? Aí não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu vou bater aqui na madeira, né? Chega esse ano. Não dá para repetir a dose com os dois aí rebaixando para a Série A2. Não dá, não. Mas tem que montar time, né, Batista? Tem que montar, mas claro. Não tem um... Tá em cima da hora aí. Não tem no Fala Galera do áudio aí. Não tem ninguém xingando a gente hoje aí, não? Por quê? Você quer ser xingado, Tigrão? Não quero. Então, tem um aqui, ó, o Laco. Batistola. Hoje o Tigrão não deu buraco. Tudo certo, então. Laco de Campinas. Porque costumeiramente você dá buraco? Esse negócio de dar o buraco aí, rapaz, mas já rendeu, hein? Já deu. Buraco, você que é de rádio faz tempo, buraco é quando o apresentador chama e o que está sendo chamado demora um pouquinho para entrar, né? Então dá um buraco no ar, né?
Mas não sou esse negócio de dar o buraco, eu não sei nem como é que faz. Eu tô terminando minha segunda temporada aqui na Bandeirantes. Eu não tenho nem ideia. Você é o que menos dá buraco. Você sabe que se eu for jogar no gol, eu não sei nem o posicionamento, qual que é a posição. Para dar o buraco, eu não sei nem qual é a posição melhor. Não conheço. Se ele é o que menos dá buraco, significa que tem outros dando buraco também. Tem. O Gleger dá buraco desde o começo de carreira. Olha, eu comecei a minha carreira em São Joaquim da Barra. Você já dava buraco lá? Não, tinha um gerente, o Zezinho. Foi o meu primeiro gerente. Acabou o programa, Catarina. Então, não, é rapidinho, até porque estamos aí em cima da hora. Mas tem mais, nego, não tem mais aí pra xingar? Esse negócio de buraco, esse Zezinho, ele falava isso. Sempre, às vezes, o apresentador era programa musical. E ele ficava por ali, né? Circuiteando ali, por ali e tal, e acabava a música. E aí ele entrava correndo. Mais ou menos como faz o Tigrão quando tá no home office, entendeu? Aí a coisa que ele chama, aí ele vem correndo. Então aí o locutor entrava correndo no estúdio para desanunciar a música. Ora, ele tinha que ficar dentro do estúdio. É o lugar dele lá. E aí vinha lá o Zezinho, que ficava na sala dele, entrava no estúdio e mandava o escarcéu lá. Rádio não pode dar buraco! Rádio não pode dar buraco! Eu fiquei com esse negócio na cabeça. Tem que ser tudo coladinho, entendeu? Tem que ser coladinho. Então termina uma matéria, entra outra matéria, o locutor chama a vinheta, o operador, tá aqui o Lucas Pessoa. Bom, hein? Que é muito bom. Bom. Então com ele não tem buraco. Nunca ele dá o buraco. Você encaixou, ele já mete lá a vinheta. Então essa é a história do buraco. Quem mais dá buraco? Não pode dar buraco. Quem mais dá o buraco aqui é o CH. E quando se dá buraco, tem que meter a vinheta. E agora na lata. Não tem mais ninguém pra xingar aí, Batista? Responde na lata. Vamos lá, atenção, na lata. Hoje o Vladimir Catarino vai participar também. Vim aqui pra isso. Presidente da Federação Pernambucana detonou o Mirassol na Série A. Abre aspas. Veja aí, o Mirassol, Série A. Não tenho nada contra o Mirassol. Conheço a cidade. Mas o que é que o danado do Mirassol vai fazer na Série A? De Campeonato Brasileiro? Quem é que vai pagar? Quem é que vai investir? Quem é que vai assistir? Mirassol jogando Série A. Mirassol não é clube de Série A. Pegue 20 clubes. Imagina eu colocar 5 clubes de empresário que não tem um torcedor. Salvo o presidente, a mulher dele, os filhos, a nora e o papagaio. Imagina eu pegar esses clubes todos e botar na Série A. Não existe isso. Não é lugar de clube pequeno, não é lugar de clube sem bandeira, sem história, sem tradição, sem um século, não é. Fecha aspas, disse Evandro Carvalho. E aí, Vladimir Catarino, qual é a sua reflexão acerca dessa fala? É de uma ignorância tremenda, com todo o respeito, né? A gente fala tanto sobre a questão de preconceito, sobre essa questão de igualdade em todas as áreas, isso também no futebol, e cabe nesse quesito. O Mirassol está na Série A porque é um clube competente, montou um time competente. Não é a primeira vez que o Mirassol faz uma boa campanha, no ano passado também passou muito perto do acesso e está lá pela competência que tem. Se o clube dele ou os demais clubes ficam pouco tempo na Série A ou sequer estão na Série A, é por incompetência deles próprios. Então acho que foi de uma infelicidade e de uma ignorância muito grande as palavras aí do presidente da Federação Pernambucana, que mostra competência. São 20 vagas na Série A do Campeonato Brasileiro. Se o seu time tiver competência, com certeza você lá estará. E você, CH, fala pra nós, o que você achou? Olha, Batista, o que disse esse presidente, tal de Evandro, da Federação Pernambucana, ele beira a insanidade. Que bobagem que ele está falando. Futebol hoje é organização, é conta bem paga, é time organizado.
é parte financeira absolutamente equilibrada. Hoje camisa não ganha absolutamente mais nada. E o Mirassol, talvez ele não saiba, né? Olha que ele é presidente de uma federação, né? Importante no nosso Brasil. Ele não saiba e não conheça a estrutura do Mirassol. A gente pode convidá-lo para visitar. Eu acho que ele vai mudar de opinião. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão e se você gostou da minha interpretação da fala do presidente? Foi igualzinho. Eu estava ouvindo o Esporte Debate ontem, em rede nacional, depois que nós saímos do ar aqui, e botaram uma parte dessa fala dele. Eu confesso a vocês que eu estava dirigindo, estava indo na missa de formatura da minha neta mais velha, Giovana, parabéns para ela, que Deus a ilumine. Eu quase vomitei dentro do carro, de ouvir esse cara falar, né? Eu quero pedir perdão pelo que eu vou falar aqui agora, mas ele falou muita merda por metro quadrado. E é por isso, por essas e outras, que o futebol pernambucano está na draga que está. O Santa Cruz na Série D, esses são os grandes dele lá. Tem torcida, título, né, presidente? E ele tá mamando na Federação Pernambucana de Futebol desde 2007 e é presidente desde 2013. Veja que renovação maravilhosa. Então ele falou muita M, desrespeitou o Mirassol, demonstrou desconhecimento de causa, e ele tem, o Sport estava na B, subiu Deus sabe como, o Náutico nasceu, os 3 grandes dele. Essa administração que ele faz. O Náutico nasceu e o Santa Cruz na D. Parabéns, viu, presidente? O senhor perdeu uma grande oportunidade de ficar com a boca fechada e passou vergonha no Brasil inteiro. Dos considerados 12 grandes do Brasil, qual o time está mais tempo sem conquistar o Brasileirão? E aí, CH? Batista, entre os times que estão mais no jejum aí, né, de vencer Campeonato Brasileiro, tem 3. Mas o que está mais tempo sem vencer é o Bahia, que o último título foi em 1988. Tem o Vasco, tem o Fluminense, não é? Mas para mim a resposta certa é Bahia. E você, Tigrão? Não, se eu interpretei bem a pergunta aqui da produção, é os 12 grandes que compõem isso, exato, o eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Desses 12, 4 de São Paulo, 4 do Rio, 8, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul. O que está há mais tempo é o Inter de Porto Alegre, que ganhou a última vez em 1979. E você, Vladimir Catarino? Levando em conta essa divisão, né, de 12, essa separação de 12 maiores aí, são os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, né, os 2 de Belo Horizonte e os 2 de Porto Alegre, é o Internacional. Ganhou pela última vez lá em 1979, ainda com o Falcão no elenco. Parabéns. Internacional não ganha desde 1979. São 45 anos sem título brasileiro. Portanto, a resposta correta é Internacional. E agora vamos ao Na Lata. Sabe quem era o 3. técnico ou não? Enio Andrade. O duelo contra o Pachuca pela Copa Intercontinental marcou a despedida de Adrielson, Almada, Marçal, Tietê, Eduardo e Oscar Romero do Botafogo. Na sua opinião, Tigrão, qual desses jogadores vai fazer mais falta e qual vai fazer menos falta? Almada. E você, CH? Almada vai fazer mais falta. Fala, CH. Batista, sem dúvida, dessa lista aí de saídas do Botafogo, quem mais vai fazer falta é o meio campo, craque argentino, Almada. E você, Vladimir Catarino? Almada vai fazer mais falta. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Valeu, Batista. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta às 11h30 com o Nossa Área aqui na Bandeirantes. Boa noite. Boa noite, valeu, Vladimir Catarino, muito bom tê-lo aqui no estúdio digital da Rádio Bandeirantes. Valeu, Batista, um abraço para você, para o Tigrão, para o CH, para a nossa equipe técnica, uma ótima noite para o ouvinte Bandeirantes. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço, Batista, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Dá tempo de colocar um áudio aí, rapidinho? Será que dá ou não? 50 segundos. Não dá, né?
Fala para esse dirigente do Campeonato Pernambucano, times da China, da Índia, aí quem sabe dá audiência pro campeonato. Tandy Negrão, abraço para você, Tandy Negrão, e nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagem, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas a única maneira que tem de saber se vai pro ar ou não é mandando para cá as suas mensagens. E na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Valeu, tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate.